Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo SARI 11, fundo aí essencialmente de lajes corporativas, isso porque ele também tem dois imóveis aí de logística. Então a gente vai ver qual foi a performance nesse mês de fevereiro, tá? Relatório atual aí, só há poucos dias. Tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, tá? É muito importante pra gente, é tudo de graça e a gente também vai deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer a leitura mais detalhada e também nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância com outros investidores também de fundos, ok? Então vamos lá, SARI 11 fundo e essencialmente de lajes corporativas, tá? A gente vai ver aqui algumas características do fundo, fundo que investe em fundos localizados no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro e distribui proventos, distribui dividendos mensalmente aos seus cotistas, tá? O valor de mercado do fundo encerrou fevereiro a R$ 60,99, mas depois do anúncio aí de um fato relevante que a gente vai ver aqui durante a leitura, a cota caiu aí para em torno de 55, 56 reais atualmente, tá? Esse fechamento aqui é 28 de fevereiro, o fundo mantendo aí o rendimento ali acima, dentro, na verdade, da expectativa do fundo entre 60 e 64. Fundo que tem um patrimônio líquido de 868 milhões de reais, mas os ativos do fundo ultrapassam aí os 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bom, o fundo atualmente tem mais de 36 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, na verdade, tenho aí cotas do SARI 11. Estou aproveitando porque o fundo está bem descontado no mercado, tem bons imóveis, apesar de não ser tão diversificado assim em quantidade de imóveis, mas o imóvel principal do fundo ele tem uma participação bem relevante ali, diversas lajes corporativas que ele tem dentro do imóvel. E o fundo está com valor patrimonial da cota R$ 94,00 e valor de mercado, como a gente viu, abaixo dos 60, né? O fundo que tem início aí, teve início em dezembro de 19 e tem taxas de administração e gestão de 1,25% ao ano e não tem taxa de performance. Fundo que é gerido e administrado pela Santander, né? Fundo que então o gestor aqui mencionando alguns dados de fevereiro, o fundo distribuiu então 63 centavos por cota, que dá um dividend yield analisado de 13,1%, e mais isso considerando o valor de mercado de quase 61 reais aí em fevereiro. Então eles possuem ainda 66 centavos por cota em resultados acumulados não distribuídos, né, que será distribuído gradativamente, né? Mas esses valores aqui, a maioria não compõe aqueles 95, aqueles 5%. Na verdade, esse valor de 66 centavos por cota é aquele que compõe aqueles 5% que são livres para o fundo distribuir ou não ao cotista, já que ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa. Aqui ele fala sobre o portfólio, então teve uma alocação em fevereiro no WT Morumbi, novo contrato de locação de mais de 1.500 metros quadrados, o que reduziu então a vacância do fundo para 11,3% em fevereiro, mas um fato relevante aí que saiu em março, a gente vai ver aqui agora que fato relevante é esse. É esse aqui, e inclusive que teve né, o anúncio aí de rescisão antecipada, um aviso prévio, na verdade, com multa de rescisão antecipada de um inquilino, não deverá ter impacto financeiro até agosto de 2023 e depois disso pode ter um impacto negativo aí nos resultados, nos rendimentos, na verdade, em 3 centavos por cota. Isso não é do resultado normal, mas o fundo tem aí uma boa quantidade de valor em rendimentos a distribuir, né? Então, provavelmente ele vai manter ali dentro daquela expectativa. O fundo, então, depois de confirmada essa rescisão, né, depois da saída, vai ficar com uma vacância física de quase 20% no seu portfólio. Isso fez com que, então, os valores aí do preço do fundo no mercado caíssem, então, justificando os 55, 56 reais atualmente sendo negociados no mercado. Também tem outras contribuições, claro, a gente vê o impacto de uma forma geral no preço dos FIIs, né? Isso isolando só os FIIs e os FIAGROS, né? Impactado principalmente pela manutenção da taxa básica de juros do país.
Fundo então aqui dentro da expectativa de rendimento, né, eu acho que vai permanecer entre 60 e 64 centavos, mesmo com aquele impacto, se tivesse impacto a partir de agosto, né, se o fundo não conseguir alocar essa área. E sobre as posições dos FIIs, né, o que o fundo tem na carteira, FIIs de crédito, o IPCA de fevereiro foi de 0,84%, que vai impactar positivamente nos rendimentos que serão distribuídos aí nos próximos 2 meses. Tá? Então o fundo vai ter uma boa receita advinda provavelmente dos fundos de crédito. O valor de mercado do fundo então encerrou a 60, quase R$ 61, né? Uma valorização de 1,23% em relação a janeiro e 35% abaixo do valor patrimonial, que já ultrapassou aí provavelmente os 38% atualmente, com um valor de mercado aí em torno de R$ 55, né? Então dentro aí, ele fala aqui que vale destacar que o cenário de juros altos tem afetado os fundos de tijolo de forma geral, como eu falei, né? E não só os fundos de tijolo, como também os fundos de crédito, apesar da alta do IPCA, os fundos de crédito ainda estão numa tendência de baixa, né? Então, provavelmente é a manutenção da taxa Selic que tem aí afetado, né, os valores dos fundos no mercado. Em fevereiro, o índice dos fundos imobiliários desvalorizou em 0,45%. E o fundo, no fechamento de janeiro, teve entrada de mais 1.600 cotistas, né, no fechamento de janeiro, encerrou fevereiro com 36.294 cotistas e um crescimento de quase 5% em relação ao mês anterior. Prosseguindo então aqui, carteira de ativos, então participação de cada ativo, nada mudou, né? 47% a participação aí do WT Morumbi em relação à receita recebida. Então nada mudou muita coisa. Na verdade teve até um acréscimo em fevereiro, vai ter, né? Teria na verdade um acréscimo em fevereiro por conta da nova alocação, mas a vacância vai diminuir a participação do WT Morumbi em relação à receita recebida. Em relação à participação da área bruta locável, isso aqui realmente nada mudou, não teve nenhuma aquisição. E receita por inquilino também não teve alterações relevantes. O principal aqui são os bens de serviços, bem de consumo e serviços. Mais para baixo a gente vê os inquilinos, então também não é uma modificação relevante. Os principais inquilinos são os mesmos aí dos últimos relatórios, né? E tem outros 7 e, né, acrescentando mais um aí em fevereiro, 7,4% é a participação em relação à receita recebida, e o fundo ainda tem ali uma participação mais relevante nos inquilinos Unilever e Brookfield Group, quase 25% da receita vem desses dois inquilinos, né? Também é aí um dos riscos do fundo, né? No histórico de vacância, o fundo, a gente verifica que o fundo atualmente está com uma ocupação em relação à área bruta locável de 88,7%, a vacância não tem vacância em relação ao total, né, da área bruta locável. Nas lajes corporativas aqui, em relação à vacância financeira, né, que é a parte preta, e a ocupação física está com aí 88,7% de ocupação. Nos galpões logísticos, 100% ocupados e 100% tanto físico quanto financeiro. Em relação ao indexador, o principal indexador do fundo é o IGPM, 70% do seu portfólio é indexado ao IGPM. No vencimento dos contratos, né, quase 70% vencem só a partir de 2027. Então o fundo tem aí um prazo médio superior a 5 anos, prazo médio do vencimento dos contratos superior a 5 anos. Em relação à estrutura dos ativos, então o fundo tem aqui, o SARI 11 tem 3 imóveis diretos, né? E um aqui que tem a participação nesse fundo TM, não sei o que significa o TM, tá? Mas e aqui tem um CRI indexado a ele, né? O que financiou, na verdade, a aquisição do WT Morumbi, né? E o fundo tem 75% de participação nesse imóvel, o principal imóvel do fundo, que realmente fez com que a receita do fundo crescesse bastante, né? E aqui esse CRI, ó, do WT Morumbi, o fundo tem um saldo devedor de 313 milhões de reais ainda, né? É um imóvel de mais de 750 milhões de reais de valor patrimonial, né? E como eu falei, é um fundo que ultrapassa 1,2 bi em ativos, né? E os passivos faz com que o patrimônio líquido então caia para 868 milhões de reais. Então, fundo bilionário, mas que as dívidas ainda do fundo, os financiamentos dos imóveis, né, as securitizações ou a cessão de crédito, enfim, faz com que aí o patrimônio caia
para baixo dos 900 milhões. Aqui em relação à alavancagem, então tem aqui uma especificação da alavancagem, você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada. Na verdade não tem nada aqui, né, de tão relevante assim. Aqui está a taxa, né, que é aplicada então em relação às parcelas, né, dos indexadores da taxa de remuneração do WT Morumbi. Então é pelo IPCA mais um spread ou um prêmio de risco de 6%. E o saldo devedor atual, né, 312 milhões de reais com data de vencimento lá em 2031. Então o fundo pagou apenas aí 2 anos ainda desse CRI, né? Ainda falta mais 8 anos. Nas informações contábeis, a gente verifica aqui que não teve nenhum impacto muito relevante em relação à receita, né? Teve aqui, na verdade, uma pequena queda em relação à receita em imóveis ou à receita de aluguéis, né, do fundo, em torno de 300 mil reais aqui. Teve um aumento 100 mil reais aproximadamente aqui nos rendimentos dos FIIs. E também a gente verifica aqui rendimento de caixa que foi um pouco mais de meio milhão e as despesas do fundo 2,3 milhões de reais, né? A principal que é despesas com juros dos CRIs e que não tiveram muitas modificações aqui, as 3 principais despesas aí do fundo, né? E o resultado foi de 5,5 milhões, resultado dos períodos anteriores 264, então o fundo complementou 264 mil reais para fazer uma distribuição aí de 63 centavos por cota, né? Estava distribuindo 64 e distribuiu 63 centavos agora nesse mês de fevereiro. Então, como eu disse, com relação aos rendimentos, teve uma redução aí para esse mês de fevereiro, né? O fundo, então, inclusive teve que complementar para distribuir essa distribuição, para distribuir esse nível, né? Senão distribuiria em torno de 60 a 61 centavos por cota. E o resultado acumulado do fundo ainda está em 66 centavos por cota. Aqui ele fala sobre as negociações. O fundo negociou mais de 28 milhões de reais em cotas no mercado secundário em fevereiro, né? Teve uma liquidez média diária de 1,5 milhões de reais. Então o fundo está com uma boa liquidez ainda no mercado, né? E está muito barato, na minha opinião, né? Um fundo aí que tem bons imóveis em seu portfólio, apesar de não serem muitos, né? Mas como eu falei, as lajes corporativas que o fundo tem são de alto padrão, né? E a liquidez média diária está em torno aí nos últimos 3 meses de 1,3 milhão de reais. Então teve uma pequena queda em relação a janeiro, mas é uma das melhores, na verdade, aqui, né? Dos últimos 12 meses, a quarta melhor liquidez aí foi agora em fevereiro, e também considerando que em fevereiro teve apenas 18 dias úteis, né? Então também teve menos dias que os meses aí, em média, que tem em média 21, 22 dias úteis. Fevereiro teve apenas 18 dias úteis, então até foi uma boa liquidez aí no mercado. Aqui a localização, né? Então, dos imóveis, das lajes corporativas, né? Como eu falei, o fundo tem 75% de participação no WT Morumbi, que é um fundo, né, também, onde o fundo tem a participação nos imóveis comerciais e também 100% de participação no Work Bela Sintra, um imóvel menor, mas que o fundo também é um belo imóvel, também bem localizado, né? Ambos bem localizados aí na cidade de São Paulo, e 2 imóveis logísticos também, em pontos estratégicos aqui da cidade de São Paulo, né? Lá na cidade de São Paulo, na verdade, localizado dentro daquele arco de em torno aí de 60 quilômetros, né? Então são bons imóveis também, bem localizados. O fundo não tem vacância neles, são mono-inquilinos, na verdade, né? E o fundo, os fundos têm aí, o fundo, na verdade, está tendo um bom desempenho nesses 2 imóveis logísticos, se não são imóveis tão grandes assim comparado com outros players, né? E também tem aqui a parte dos FIIs, o fundo tem aí esses FIIs na carteira, né? Ambos, na verdade, quase todos aqui tá abaixo do valor patrimonial, mas tem ainda rendido uma boa receita aí financeira para o fundo. Então, aqui, finalizando aqui o relatório, né? São informações aqui em relação burocráticas, né? Então, é isso aí, relatório gerencial do SARI 11, né? Teve aí algumas mudanças, a gente está acompanhando em relação, né, à composição aí do portfólio, em relação às entradas e saídas, né, dos inquilinos. Então teve aí uma entrada em fevereiro, mas teve uma saída já em março, que já vai vir no próximo relatório, que tem impactado aí diretamente, que impactou, na verdade, agora em março, diretamente o preço de mercado do fundo, que estava girando em torno de R$60. Teve uma queda de em torno de R$4 a R$5 no mercado, mas o fundo segue aí, os imóveis estão no mesmo lugar,
né? Apenas aí é exatamente isso que acontece nos imóveis de tijolo, entra inquilino, sai inquilino, e a gente aproveita aí o preço caindo aí no mercado para aumentar a posição. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, sou cotista do fundo e gosto do fundo, aumento minha posição mesmo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. A minha é em torno de 4%, 4 a 5% no SARI 11. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.